que eu vou um vídeo para não reclamar, um vídeo para colocar uma teoria sobre One Piece, né? Que a gente sabe que tem o Deus do Sol, Deus do Fogo, Deus da Água, Deus da Terra, Deus do Ar. Na verdade, não esses, né? Deus do Sol, Deus da Chuva, Deus da Floresta barra Terra, aparentemente, e mais o outro Deus, né? Dentro de tudo que a gente aprendeu sobre One Piece, que o Oda, Mestre Oda, entregou pra gente. Só que tem algumas teorias sobre quem exatamente seria Imu, né? E Imu, em certo momento, ele se declara como um Mu. Se eu bem me lembro, a tradução de Mu significa vazio. Deixa eu colocar aqui de novo. Colocar japonês, japonês, português, Mu. Nada, vazio, nada. Quando eu fiz essa tradução, né, eu fiquei imaginando assim, bom, é meio que aquela coisa, né, de que existem os deuses de tais elementos para cá, para coisa e tal. Muito tradicional você ter várias religiões ao longo do planeta, várias mitologias ao longo do planeta que tem Deus do Sol, Deus da Lua. O shintoísmo é muito aberto em questão de panteão, né? Porque se você por acaso quiser idolatrar o seu celular, o seu computador, você pode. Você pode. Não faz sentido, mas você pode. É... Então o que acontece? O Monte Fuji, por exemplo, para os japoneses é uma divindade. Né? Isso é um traço do shintoísmo. Quando a gente tem o filme da Chihiro, que tem aquele dragão que é o garotinho, né? Ele é o espírito do rio, né? Então ele é um deus do rio. O rio é vivo, ele existe, ele tem consciência. Isso é representado naquele garoto. Aí eu fiquei imaginando, né, se existia o elemento do vazio, porque eu sempre fiquei, né, depois de ver essa tradução que mu vira vazio, e tudo bem que a gente tem essa coisa, né, de que imu, ao contrário, é umi, e umi supostamente seria, na verdade, significa oceano, mar, né? Só que quando ele se refere como mu, tem essa tradução para vazio, né? Eu sei que é uma página da Wikipédia, mas ainda assim. Cinco elementos da filosofia japonesa. Filosofia dos cinco elementos no budismo japonês, Godai, literalmente cinco grandes, é derivada de crenças budistas. É talvez mais conhecida no mundo ocidental por seu uso no famoso texto de Miyamoto Musashi, Gorin no Sho, o livro dos Cinco Anéis, no qual o autor explica os diferentes aspectos da esgrima. Ok. Então vocês percebem que existe uma ideia de elemento do vazio dentro do shintoísmo. Né? A gente sabe que o mestre Oda puxa de tudo quanto é religião, né? Só que ele, sendo japonês, talvez alguns elementos mais centrais de One Piece viriam do shintoísmo. Né? E aí o que eu fiquei imaginando? Será que existe alguma divindade por aí que representa o vazio? Né? E eu acabei achando a Matsumi Kaboshi. É uma divindade não tão representada, né? Ele parece que, se não me engano, ele só tem um templo no Japão, só que tá lá, né? Amatsu Mikaboshi, também chamado de Ame no Kagaseo ou Hoshi no Kami Kagaseo, é um deus das estrelas que aparece na mitologia japonesa. Nenhuma referência a Mikaboshi é feita no Kojiki, que é um dos textos sagrados do shintoísmo. No entanto, ele desempenha um papel menor no Nihon Shoki, que é um dos outros textos sagrados do shintoísmo, como uma divindade insubordinada ao Matsukami durante a subjugação da Terra por este último. Nome: a divindade referida por Amatsu Mikahoshi. É... Eu tava... Mikahoshi, aquilo já mudou. Ou Ama no Kagaseo, macho brilhante do céu. Tá bom.
é o Homem Espantalho do Céu, no Nihon Shoki. Com o nome Kagase, teoricamente vem da palavra Kagayeko, de brilhar. Além disso, o componente Mika, escrito usando o kanji pote de barro, Demikaboshi, é interpretado como sendo derivado de Ika, imponente ou austero. E, para quem acompanha One Piece, Imo é a figura que não deveria sentar no trono que deveria ser vazio. Agora que eu tô pensando, o nome é trono vazio e Mo significa vazio, então talvez nunca fosse para ser vazio, era só trono do vazio, literalmente de Imo. O que levou o estudioso de Kokagoku, Kokugaku, Hirata Atsutani a identificar Amatsu Mikaboshi como planeta Vênus. Ok. No Honshoki, durante a conquista da terra central das planícies de juncos pelos Amatsukami, Mikaboshi, referido como Kagase-o, é mencionado de passagem como um Kunitsukami, rebelde que é subjugado por Takehasuchi, a mando de Takemikazuchi e Futsunushi. Dentro do Shintoísmo você tem níveis, né, de, como é que eu posso dizer, de hierarquia de divindades, né? Se não me engano, Takehasuchi e Takemikazuchi eram irmãos e eram de certos níveis mais acima. Os dois deuses finalmente mataram as divindades malignas e as tribos de ervas, árvores e rochas. Quando todos foram subjugados, o único que se recusou a se submeter foi o deus estrela Kagase-o, que é Matsumi Kaboshi. Portanto, eles vieram também o deus tecelão Takehazu no Mikoto, que se submeteu. Os dois deuses então ascenderam ao céu. Segundo o relato apresentado no Nihon Shoki, por sua vez, descreve Mikaboshi como um Amatsukami, que é morto por Takemikazuchi e Futsunosushi antes de sua descida à Terra. A divindade celestial enviou Futsunosushi no Kami e Takemikazuchi no Kami para tranquilizar a terra central das planícies de juncos. Agora esses dois deuses disseram, no céu existe uma divindade maligna. E como a gente sabe, Mo é o imagem central da maldade, pelo menos no momento de One Piece. Chamada Amatsu Mikaboshi, ou Ame no Kagase-o. Rogamos que essa divindade seja executada antes de descermos para purificar a terra central das planícies de juncos. Estas são praticamente as únicas passagens no Kojiki e no Nihon Shoki que tratam de um kami das estrelas e, de forma única, apresentam a divindade como antagônica aos Amatsukami. Não? Aqui que eu falei. O santuário Omika, em Hitachi, prefeitura de Baraki, consagra Mikaboshi Kagase-o como um Jin-Ushigami ao lado de Takehasuchi no Mikoto. Além disso, acredita-se que uma pedra que abriga o espírito, igual eu falei, Shintoísmo, você pode basicamente tornar divino o que você quiser. Você tem uma pedra que abriga Amatsu Mikaboshi. Dentro do recinto do santuário contém um Aramitama de Mikaboshi. Não sei o que é Aramitama. Mikaboshi também é consagrado em vários Hoshijinja, santuários estelares, e Hoshimiya Jinja, santuário do Palácio Estelar em todo o Japão. Então não é só um lugar. Erro meu. E aqui eles colocaram na Marvel Comics, que representou a Matsu Kaboshi no passado, mas a Matsu Kaboshi em si, do que eu lembro, não era necessariamente uma figura má nem uma figura ruim, né? Mas ela é uma força do caos. Vamos ver aqui. Que eu lembro que eu li isso, eu só não separei uma página para isso. Matsumi Kaboshi. Tá vendo? E que você pesquisa, a primeira coisa que aparece é o universo Marvel.
Ah, não. Matsumi Kaboshi, Shintoísmo. Errei. Vamos pegar aqui a resposta do inteligência artificial mesmo. É uma deidade do Shinto representando o caos, a escuridão e, e o vazio primordial antes da criação. Tem isso, né? Matsumi Kaboshi existe antes de tudo existir. Né? Diferente da maioria dos outros deuses, dos outros kamis do shintoísmo, ele atua como uma força antagonística, se opondo à ordem estabelecida por deuses como Amaterasu, que Amaterasu, inclusive, é a deusa do Sol, no shintoísmo. Quem que é o nosso deus Sol? Em One Piece, o Luffy. Ele é raramente representado na mitologia, mas é considerado uma forte deidade de estelar. Né? Aspecto-chave de Amatsu Mikaboshi no Shintoísmo e na mitologia, deidade da escuridão das estrelas, também conhecido como Ame no Mikaboshi. Ele representa o céu noturno ou estrelas e ocasionalmente é associado com o Polo Star, a Estrela Norte. Olha, não faz muito tempo os capítulos o Oda falou sobre a não necessariamente essa estrela do Polo Norte, esqueci o nome dela. Mas tem uma representação com o pessoal de Elba falando sobre. Ou então é associada a Vênus. Força antagonística. No Nihon Shoki é descrito como um deus rebelde, que foi punido antes que os Amatsukami, os deuses do céu, mandassem mandassem mensageiros para poder estabilizar a Terra, igual a gente falou antes. Seu papel na mitologia, ele é colocado como primordial, como uma entidade caótica primordial que preda the predates, que existe antes da criação do planeta por Izanagi e Izanami, que são duas, inclusive para quem assistiu Naruto, né, sabe que duas das técnicas, das super técnicas do clã Uchiha são o Izanagi e o Izanami, né, os jutsus Izanagi e Izanami. Izanagi e Izanami são duas deidades de alta classe dentro do shintoísmo. Simbolismo. Isso simboliza o primal, as forças caóticas primais que desafiam a criação da ordem e da harmonia, representando a escuridão. The Dark, não, os aspectos escuros e não formados da existência. Né? Então eu vejo gente fazendo vídeo, falando sobre o que Mu pode ser, qual que é o objetivo dele, que não sei o que, coisa e tal. Só que eu não vejo ninguém pensando sobre a Matsumi Kabushi, sobre a tradução de Mu em português que vira vazio, né? E aí eu quis colocar isso aqui porque é uma coisa que está consumindo a minha cabeça já faz algum tempo. É isso aí. Falou.